Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados ouvintes do programa Além da Vida. É muita alegria, estarmos aqui novamente falando com vocês, apesar dessa manhã de frio, Ai, difícil sair da cama, mas o trabalho é importante, Nós estamos aqui hoje com o Antônio, a Michela, eu sou a Teca. Bom dia, Antônio. Bom dia, Teca, bom dia, Michela, bom dia, Cacá, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muita paz no coração, mais uma vez aqui, muito grato de poder participar desse programa e podermos contribuir estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Bom dia, Michela. Bom dia, Teca, bom dia a todos os ouvintes, a todas as pessoas que aqui estão conosco, que tenham um dia abençoado, e também queria agradecer a todos vocês essa oportunidade do estudo. Como nós fazemos então em todos os programas, nós vamos iniciar com o Momento Espírita, que tem como tema hoje Lição de Amor. Muitas obras já foram escritas a respeito do ódio entre pessoas, famílias ou comunidades. A literatura celebrizou romances como Romeu e Julieta, a tragédia de um amor tendo como pano de fundo o ódio de duas famílias. As telas cinematográficas e as novelas da televisão vitalizam com cores muito vivas dramas em que o ódio passa de geração a geração. O que quer dizer que a criança, ao nascer, passa a ser alimentada com a informação da necessidade de odiar aquele ou aqueles que seus avós e pais odeiam. Apesar de vivermos o final do século XX, tais fatos não se passam somente nos teatros, filmes ou novelas. Observa-se que no cotidiano existe muito ódio sendo alimentado e transmitido de pai para filho. Não é de se estranhar assim que haja tanta guerra, desentendimento, discórdia entre os povos, pois tudo vem do berço. Desde a gestação, o espírito que anima o corpo do bebê em formação passa a ser sufocado com as emanações do ódio de que se nutrem os familiares, especialmente o pai e a mãe. Seria tão mais digno dos que nos dizemos cristãos que, se não conseguimos perdoar o desafeto, não repassemos aos nossos filhos tal problema. Se a problemática é nossa, nós a devemos resolver e jamais passá-la adiante. Mesmo porque, na sequência do tempo, o que era motivo de ódio acirrado se dilui. Por vezes, até os que dizem odiar não recordam com exatidão por que assim procedem, e se desculpam dizendo que são motivos graves de épocas anteriores à sua, que a questão é familiar, etc. Recentemente, podemos observar um caso que nos emocionou. Um jovem de família abastada casou-se com uma jovem pobre e sem nome de família expressivo. Contrariada, a mãe do rapaz o deserdou e ele partiu para outras paragens a refazer sua vida. Constituiu seu lar sobre bases de honestidade e trabalho e repassou tais valores para sua filha. Morrendo muito jovem, deixou a viúva com poucos recursos. Ela, por sua vez, não se intimidou, trabalhou e educou a filha. Certo dia, a avó as procurou desejando ver a neta. Receosa, temia que a nora houvesse envenenado a menina contra ela. Qual não foi sua surpresa ao ser abraçada pela neta de 8 anos e ouvir da sua boca: "Vovó, que bom que a senhora veio. Queria tanto conhecê-la. Minha mãe sempre diz que a senhora é uma pessoa muito boa, como meu pai." Durante anos, a mãe simplesmente passara para a garota a lição do amor, consciente de que as questões que dizem respeito a ela e seu marido não deveriam prosseguir no tempo. A lição de amor comoveu a velha avó,
que retornou ao seu lar após a visita, para repensar a própria atitude. Você sabia que os pais são responsáveis pelos espíritos dos filhos? Assim, se eles vierem a falir por nossa culpa, por nossa má educação, teremos de prestar contas a Deus. A maternidade e a paternidade são missões das mais grandiosas que Deus confia aos homens. Assim, ao invés de encharcar os corações das nossas crianças com ódio, ensinemo-lhes o amor, que tem ação libertadora e feliz. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, prezados ouvintes, a lição da manhã do Momento Espírita. E uma lição bastante atual, né? Quem quiser, às vezes, rever, né, essa mensagem, é só entrar lá no canal do Momento Espírita, né, que vocês terão não só essa, mas várias outras mensagens, né, de ânimo, de bem-estar, né, que vem trazer sempre alguma coisa que vai nos favorecer ou nos auxiliar. Essa lição de amor de hoje, gente, é uma lição que eu disse muito atual, porque a gente vive às vezes um momento às vezes de incertezas, né? E isso repercute no lar e em consequência com os nossos filhos também. Então, a necessidade de nós passarmos, né, o amor, né, a fraternidade, isso não só no lar, mas na nossa comunidade, no nosso trabalho, onde nós vivemos ou participamos, a necessidade do amor está presente, né? Porque já se fala tanto em coisas ruins, né? Então vamos acelerar, né, o amor, né? Botar mais isso no coração das pessoas. E é tão bom, não é, Antônio, o amor? Maravilhoso, né? Eu digo sempre que o sentimento que permanece eternamente conosco é o sentimento do amor. Apesar de ainda não conhecê-lo com essa profundidade que nós temos que conhecer, nós estamos trabalhando isso. E nós vamos trabalhando com os sentimentos de amizade, com os sentimentos de perdão. Nós vamos trabalhando isso em nós, e enquanto vamos combatendo também no trânsito da vida esses outros sentimentos negativos que às vezes nos pega no dia a dia, na violência da vida, como ela atua em nós às vezes, na forma desigual que acontece na sociedade de hoje. Porém, nós temos que sempre lembrar de Jesus. E quando ele deixou para nós esse mandamento, essa lei áurea, quando ele diz que façamos ao outro, ao próximo, aquilo que nós queremos para nós mesmos. E ele diz que nós devemos nos amar como ele nos amou. Isso é uma recomendação que nós temos que levar muito a sério. Nós temos que, de fato, tomar um posicionamento para isso. Às vezes se fala de posicionamento em tantas situações da vida, mas eu não vejo as pessoas dizendo assim, vamos tomar esse posicionamento de verdade. Nós ficamos sempre deixando para depois. Ficamos sempre deixando para depois e dizendo assim, com aquela coisa de, eu não consigo, eu ainda não amo como Jesus nos amou. Jesus era perfeito, ele viveu, ele é um irmão mais velho, muito mais velho,
Nós sabemos de tudo isso. Mas façamos da maneira que nós podemos fazer. Da maneira que nós consigamos. Com verdade no coração, com sinceridade. Nós realmente nos dedicarmos, porque é necessário nós tomarmos esse posicionamento desde já. Principalmente nas horas mais difíceis, quando a coisa aperta, quando o problema chega na tua vida, quando o conflito chega e avança, você podá-lo com o amor. Como nessa missão aí, que essa avó já imaginava chegar lá na casa da sua neta, da sua nora, e encontrar um ambiente hostil, em virtude do comportamento dela mesma, antes desse casamento, que ela não apoiava, porque sua nora não vinha da mesma classe social que ela. Então, esses preconceitos que nós temos, nós abandonarmos tudo isso, buscarmos respeitar o nosso próximo como igual que é, como somos todos iguais, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Não é verdade, Terezinha? Sim, Antônio. O Antônio citou aí o amor ao próximo, né? E dentro desse capítulo do Evangelho, né, que é o capítulo 11, lá na Instrução dos Espíritos, quando ele vai falar da lei do amor, o Espírito, então, ele fala que é o Espírito de... Deixa eu ver aqui de quem é o Espírito que está falando. Fénelon. Ele diz assim, olha, é bem interessante isso daí, viu? Ele diz assim, que o homem, por mais objeto vil, criminoso que seja, ele vota a um ser ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, a prova de tudo quanto tendência a diminuí-lo e que alcança, não raro, sublimes proporções. Então nós vemos, e a gente vê isso, às vezes... mesmo nos livros, né, e eu não me lembro bem na obra de André, né, que a gente vê assim, que muitas vezes o espírito, ou mesmo uma pessoa, né, encarnada, tem lá os seus desvios, né, às vezes ele está equivocado, né, mas mesmo dentro daquele equívoco que ele está vivendo, tudo, né, tem a mãe consegue muitas vezes amolecer aquele coração, exatamente por conta do amor, porque o amor é de essência divina, não é, Michela? O amor, né, Teca, ele já veio como sementinha plantada nos nossos corações, assim como Jesus disse que veio implantar o reino dos céus nos corações dos homens. Então o amor, ele nasceu conosco. O que acontece muitas vezes também é que as nossas próprias imperfeições tampam ele e não deixam ele germinar dentro do nosso coração. Por isso Jesus também nos disse: conheceis a ti mesmo, para poder fazer essa modificação. No caso ali que foi apresentado com o receio da avó e do marido, ex-marido, é muito comum isso acontecer, porque às vezes a gente olha o nosso próprio interesse e às vezes não precisa nem estar separado, viu? Às vezes está na mesma casa e a gente está assim, porque seu pai é isso, ou porque sua mãe é aquilo, ou porque seu irmão é aquilo, e a gente não percebe que a gente está plantando esse preconceito, talvez, ou essa raiva, esse ódio, essa desarmonia no coração do filho mais novo, porque a hora que ele vê a irmã, ou o pai, ou a mãe, ele vai enxergar que aquele olho já pré-definido que alguém colocou. Então isso serve de lição, porque essa situação, por exemplo, é uma situação de orgulho, é uma situação de egoísmo, onde a gente vê somente a nós mesmos, o nosso ferimento, e a gente quer ferir. E não percebe o quanto eu coloco outras pessoas nas mesmas situações. Então, é importante conhecer a ti mesmo para que a gente possa coibir, como diz o Antônio, todos esses afloramentos e deixar realmente aquela semente que foi plantada por Jesus germinar, que é o amor. Haroldo Dutra teve uma frase que eu achei muito interessante, que ele fala que floresça onde foste plantado. E o florescer é isso, é deixar
essa sementinha do amor crescer e germinar em nosso solo do coração, que ainda é duro, né, Teca? O apóstolo João, né, já no finalzinho da sua vida física, né, ele já nos chama, né, nos adverte ou nos conclama, né? Amai-vos, meus filhinhos, dizia ele, amai-vos, né? Por conta dessa necessidade do amor, porque o amor move montanhas, né? Assim como a fé, o amor também move montanhas, né? Boa lembrança da Michela, né? A herança de Deus em nós, o amor. E nós podemos ter certeza, meus queridos, tudo vai passar, tudo. Só o amor vai permanecer conosco. O amor vai permanecer eternamente. Pode ter certeza disso. Então tá aí, né, gente? A nossa discussão a respeito do amor, mas a gente vê assim que nos livros, né? Nossa, o amor, ele está presente em tudo. Nós estamos estudando então o livro Vida e Ato dos Apóstolos, né? Já faz um tempinho que a gente começou nesse estudo e nós estamos seguindo. E hoje nós vamos falar então sobre a grande perseguição contra os cristãos. No Caibar Schutel, nos capítulos anteriores, né, desse livro, desta obra fantástica, né? Ele vai trazer a defesa de Estevão, no capítulo anterior, a defesa de Estevão e a sua morte, né? E a gente vê que, porque através da morte de Estevão, é que se abre, então, a possibilidade de se perseguir os restantes daquelas pessoas que comungavam, né, os mesmos ideais, que comungavam dos mesmos entendimentos, como Estevão, né? Ou seja, que comungavam os ensinamentos de Jesus, né? Então, por conta disso, é feita então a prisão, né, do Estevão e depois então a sua morte, né? E aí no capítulo de hoje, então, isso está em Atos, né, no capítulo 8, de 1 a 4, está escrito então: naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. E homens piedosos sepultaram a Estevão. Mas Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os entregava à prisão. Os que, porém, haviam sido dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Isso está, então, no capítulo 8, do 1 ao 4. E nós, então, para a gente começar a meditar e até compreender a lógica, né, do raciocínio de Caibar nesse livro, né, ele vem, então, ele vem pontuar, né, em algumas dessas lições, como era a vida naquele tempo, né, naquela época. E ele cita, então, nos capítulos anteriores, a vida na comuna, né? Não sei se vocês se recordam, né, que lá ele falava sobre a vida que eles levavam, que eles haviam, aquela comunidade, eles se auxiliavam, né, uns aos outros. E era a comunidade, então, de Jesus. E Estevão era um dos que trabalhavam nessa comuna e era responsável por administrar lá determinadas coisas, mas dentro daquela comuna também ele tinha o seu papel, que era de divulgador, né, junto ao grupo. E como Caibar vem colocar aqui no capítulo de hoje, ele vem mostrar para nós, quando nós estudamos, né, esse trecho, ele vem mostrar para nós que essa postura de conseguirem aniquilar um líder, que na realidade era essa, um líder ele era um líder naquele momento, né? Mas vai causando então a oportunidade de ir se diluindo gradativamente aquelas ideias que estavam surgindo. Porque a gente sabe que as ideias do Cristo não eram tão bem aceitas por aqueles que se diziam temente a Deus. E aí a gente vai se lembrar, né, Antônio, daquela frase que fala assim, que mata-se o homem,
mas não se mata a ideia, né? Então não se matava, a gente vê se matou-se Jesus, matou-se Estevão, mas não se matou as ideias de Jesus, os ensinamentos e os exemplos, né? As ideias permaneceram. Nos governos déspotas, sempre nós vamos encontrar essa questão do poder do mais forte querendo destruir o mais fraco. E isso se perpetua até os dias de hoje, infelizmente, com menos rigor quanto naquela época. Naquela época, os déspotas, esses governantes arbitrários, que são verdadeiros tiranos, eles usavam a força e realmente destruíam com a morte os mais fracos, levando à morte muitas pessoas. E nesse período, depois da morte do Estevão, começa a perseguição aos cristãos de forma mais radical ainda, de forma mais dura, e isso só vai aumentando, porque os cristãos não diminuem, e eles continuam a matar os cristãos, até um momento na época de Nero, aonde se institui uma lei aonde matar cristão estava dentro da lei. É uma coisa assim absurda, e isso realmente aconteceu nesse período. É lamentável, e graças a Deus hoje nós temos um mundo mais brando, graças a Jesus também, porque se não fosse Jesus vir à terra e instituir novas regras através do Sermão do Monte, quando ele mesmo disse que não veio destruir a lei, né? Se não fosse Jesus trazer esse sentimento do amor para abrandar os nossos corações, certamente que o mundo não teria chegado a esse nível de evolução que chegou hoje, apesar de ainda ter que melhorar muito, porque nós evoluímos muito de fora, né? O exterior. Dentro de nós, a nossa evolução ainda é pequena, mas já evoluímos. Já nascemos bem melhores, e o sentimento que nós carregamos hoje através da reencarnação é um sentimento melhor do que aquele sentimento lá de trás. A maioria de nós ainda guarda um sentimento melhor, e isso promove um mundo hoje melhor do que aquele mundo antigo. Aí eu passo a palavra para Terezinha. É bem isso mesmo, Antônio. E dentro ainda dessa grande perseguição contra os cristãos, né? A gente vê assim, Caibar, né, Antônio? O Caibar, ele já logo que ele começa esse texto aqui, a explicação desse texto, ele fala assim que cometida a primeira arbitrariedade, as demais são de fácil execução, pois é sempre a primeira que abre o caminho para os demais, não é, Michela? E aqui remete, a leitura que a Teca fez, remete novamente ao conhece a ti mesmo e a verdade vos libertará. Porque Paulo, quando ele percebeu que ele estava matando o Estevão, que é o irmão da Abigail e seu grande amor, ele, ao mesmo tempo, ele se envergonhou da posição que ele estava, se envergonhou pelo fato de ele disse para Abigail que ele ia procurar o irmão dela e salvar, e ao mesmo tempo pelo fato o Estevão ser aquele cara que estava brigando com ele nas questões religiosas, e ele queria mostrar o poder que ele tinha. Então a posição que ele estava deixou-o em uma situação difícil, porque como pode o cara agora do Sinédrio ir lá e aceitar tudo isso? Então a perseguição dos cristãos, ele teve aquela raiva de dizer, nossa, esse Cristo me fez perder a Abigail e me fez matar o irmão dela. E essas pessoas ainda brigam. Então ele colocou toda a raiva, todo o sentimento que ele tinha contra Cristo. Por isso ele começou a perseguir os cristãos. E ele não prestou atenção que, de novo, como a gente falou antes, né?
Era o próprio orgulho, o próprio ferimento, a própria vergonha dos seus atos é que estavam fazendo isso. Então, a gente tem muitas e muitas encarnações. A gente já foi mais violento do que a gente é hoje. Mas é só a gente prestar atenção. A gente, hoje, o nosso espírito às vezes tenta falar 1, 2, 3 vezes. Na quarta, a gente grita. Na quinta, a gente espanca. Então a gente ainda tem os resquícios nos nossos espíritos do poder, da força, de querer ganhar as coisas com a força. E esse é a nossa transformação. Essa é a nossa verdade. A verdade de nos reconhecermos, de mudarmos as atitudes. Porque Saulo, que depois vai se tornar Paulo, ele tem esse amor, ele tem essa ligação muito forte com as leis de Moisés, e ele conhece muito bem tudo aquilo. Mas o seu próprio orgulho e sua raiva fez essa perseguição. Tanto é que depois que ele reconhece tudo isso, é onde ele vai se transformar num novo homem. E é por isso que Jesus veio e também ele disse: eu não vim desmentir aquela lei que Saulo acreditava muito. Eu não vim desmentir, mas vim dar cumprimento. Eu vim mostrar que não é pela força, é pelo amor que a gente transforma, é pelo exemplo. Por isso ele disse: dai a outra face. Por isso ele disse: se tu viver pela espada você morrerá. Por isso ele nos disse que a verdade nos liberta. Porque quando a gente conhece a verdade, não a verdade do outro, não é a verdade da história, não é a verdade do certo ou do errado, mas a verdade de si próprio. É se conhecer, é perceber que quem está fazendo errado é a gente. Tem uma história até muito legal, Teca, que fala de uma pessoa que começou a estudar Deus, estudar suas leis e tudo mais, começou a participar de estudos e tudo mais. E aí ele chega em casa e ele fala para a esposa e para os filhos: vocês perceberam que depois que eu comecei a estudar a história, o evangelho, o conhecer as leis, como a nossa casa melhorou das brigas, das situações? E a esposa disse: aqui em casa não mudou uma vírgula, a única coisa que mudou aqui foi você. Porque é isso, gente. Quando a gente se percebe, quando a gente se conhece, a gente consegue combater o bom combate. A gente consegue modificar o nosso pensamento. A gente consegue identificar o que eu preciso melhorar e deixar florescer aquele amor, como a gente comentou lá no princípio, né, Teca? Sim. E a gente vê então que a perseguição contra os cristãos, como a Michela estava comentando, ela fica muito mais acirrada mesmo depois da morte de Estevão, Ele, depois que Estevão morre, porque como o Caibar diz aqui, ele abriu caminho, para as perseguições. Então o Saulo, ele entra nesse caminho da perseguição e comete, sim, às vezes até atrocidade. Mas ainda a coisa se agrava muito mais quando então ele assume o posto que era de Gamaliel, Porque Gamaliel depois ele não é que ele se converte ao cristianismo, mas assim, ele passa a ser um simpatizante e começa a estudar, os pergaminhos, e ele então prefere se retirar do Senado, lá do Sinédrio. E Paulo assume então a posição dele. E aí então é que a perseguição fica bem assim acirrada, Então a gente vê quando ele fala aqui no texto aqui que fala assolava as igrejas, que ele arrastava homens, mulheres e entregava à prisão. Exatamente isso era o que ele fazia, porque ele tinha uma raiva, porque ele achava que esse nazareno ele estava indo contra as leis que ele acreditava, porque Saulo, ele era um defensor da lei de Moisés. Ele achava que
Jesus, ele ia modificar tudo isso, e é exatamente o que a Michela diz, né? Jesus vem, mas ele vem exatamente dizendo isso, né, Antônio? Eu não vim destruir a lei. Ele não destruiu, né? Ele só simplificou ela, mas a única coisa que ele modificou era que, em vez de você falar, vou botar aquela lei que era necessária de Moisés para aquela época, que era o olho por olho, dente por dente, Jesus colocou amar o próximo, não é, Antônio? Exatamente. Durante esse período todo, essa dificuldade que nós temos de amar ao próximo, nós passamos de perseguidos a ser perseguidores. Nós, os cristãos, também perseguimos. Durante toda a história, a gente vai perceber isso, que por diferenças de pensamento, os mais fortes sempre perseguiam os mais fracos. Existem regiões no planeta em que ainda cristãos são perseguidos por regiões pequenas, por comunidades que pensam diferente e que não admitem o pensamento cristão. Mas o pensamento cristão, de fato, ainda não existe, a não ser em determinadas pessoas de forma isoladas. Você vai encontrar pessoas que realmente pensaram como Cristo. Aí a gente vai citar exemplos como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, um Francisco de Assis, um Chico Xavier. Nós vamos encontrar pessoas que realmente representaram esse pensamento na prática, na vida. Mas as comunidades cristãs que estão aí têm muita dificuldade. Ainda tem muita dificuldade. Nós usamos esse emblema, nós usamos esse nome cristão e ainda não nos amamos. Nós temos dificuldade. Essa é a verdade. Por isso que ainda existe a guerra, por isso que ainda existe a violência urbana, por isso que ainda existem as desigualdades sociais. Nós precisamos mudar, como eu disse antes, nós precisamos tomar realmente essa posição, se posicionar como cristãos, amando o nosso próximo. E isso a gente vai aprendendo realmente de forma lenta. Mas nós podemos fazer isso, como disse Michel, a partir do ambiente doméstico, da nossa própria casa. E como a Teca lembrou, quando Jesus fala que não veio destruir a lei, mas sim dar cumprimento, nós vamos lembrar de que ele não apagou, ele não anulou o Velho Testamento, ele não anulou a Torá de forma alguma, porque lá também está o ensinamento do amor. Éramos mais brutos naquela época, bem mais brutos, e fomos amansando aos poucos, graças a Jesus. Nós fomos amansando e estamos a caminho de nos tornarmos melhores. Mas precisamos mudar este modelo de poder arbitrário, de poder autoritário. Precisamos mudar isso, principalmente nos nossos ambientes religiosos, principalmente na nossa casa, no nosso lar. Allan Kardec dizia que quando o homem muda, quando o espírito do homem muda, assim também muda a comunidade, a sociedade. Individualmente vamos mudando, nós vamos nos modificando. E é chegado o momento dessa mudança. Nós estamos passando por esse mundo de regeneração. Só que a gente acha que é num passe de mágica e realmente não é. Poderia ser mais rápido? Poderia. Mas isso depende da nossa vontade, depende do nosso livre-arbítrio. E nós estamos ainda muito apegados, nós estamos ainda muito orgulhosos e muito egoístas ainda, pensando mais em si mesmo, pensando mais naquele grupinho nosso, quando deveríamos ampliar e lembrar de que o que Deus quer de nós é nada mais, nada menos do que a perfeição. Ele quer isso de nós. E essa perfeição, ela nasce no amor, no sentimento do amor. E como disse Jesus,
amai o vosso inimigo, amai aquele que vos persegue. Ele diz, a lei diz uma coisa e eu porém vos digo, ame a quem te persegue, ame a quem te odeia. Porque se nós não fizermos isso, que diferença nós teremos das pessoas de má vida e que amam aos seus grupos? Nenhuma diferença, porque todos somos iguais. Todos nós somos iguais. Aí nós devemos respeitar a todos. Quem escolheu uma vida mais difícil, escolheu por vontade própria. Existem hoje leis que vai nos colocar nos trilhos. E isso, ainda necessitamos de tudo isso. Mas vai chegar o momento em que nós vamos tomar posição. Nós vamos tomar a posição do Cristo e nos tornarmos de fato cristãos. E não mais perseguir ninguém, nem sermos perseguidos. Porque vamos aprender de fato a amar. É isso, Terezinha. É bem isso, Antônio. Você estava falando e eu estava me recordando que você estava dizendo aí assim que não vai ser mais necessário essas perseguições, né? Graças a Deus, né? Que isso daí vai chegar uma hora que não vai mais acontecer. Mas nós estamos vendo que às vezes a gente fala assim, porque é perseguição contra o cristão. Aí a gente fala, nossa, graças a Deus, isso foi lá naquela época, né? Mas nós vemos que hoje ainda a gente vê muito isso, né? Eu estava lembrando aqui, o Antônio estava falando, eu estava me recordando, que eu vi uma reportagem recentemente de uma perseguição, de uma invasão a uma igreja, né? Num país aqui que eu não me lembro qual é, não sei se é na Índia, não sei, é nessa região ali. Então a gente vê assim que ainda, né, são grupos, essa minoria, graças a Deus é uma minoria, né? Grupos isolados. Sim, né? Que ainda fazem esse tipo de perversidade mesmo, né? De você invadir uma igreja, destruir uma igreja porque você não concorda com aquela doutrina, com aquela religião. Né, são coisas assim que a gente ainda vê, a gente vê se não só na perseguição em fase, na questão religiosa, mas a gente vê isso também na questão política, né, infelizmente. Mas é uma coisa assim, como o Antônio estava dizendo, assim, nós vamos gradativamente, a gente vai passar por um mundo de regeneração, e onde espíritos melhores, né, habitarão esse nosso planeta, e essas coisas a gente vai ficar no passado mesmo, mas que de tudo isso daí nós vamos tirar grandes lições, né? E a gente vê que Saulo não foi diferente nessas transformações, né? Ele, com o tempo, ele também chega a perguntar, Jesus, que queres que eu faça, Senhor? Né? Imagina o grande Saulo de Tarso chegar não a se humilhar, né? Mas a chegar a perguntar, Senhor, o que queres que eu faça, né? E é uma pergunta que nós devemos fazer também no nosso dia, Senhor, o que queres que eu faça, né? Diante de tudo isso, para que nós nos melhoremos. E aí no texto, eles vão falar assim, né, Michela? Os que, porém, havia sido dispersos, iam por toda parte pegando a palavra. E a gente sabe que muitos esses trabalhadores dessa comuna, todos eles eram estudiosos, participavam, tinham conhecimento dos ensinamentos de Jesus, e eles saíram, os apóstolos não os acompanharam, mas eles iam, e onde eles iam, eles pregavam, eles continuavam dando seguimento aos ensinamentos de Jesus, levando a palavra de Jesus, né, e mostrando, né, esse Deus misericordioso, esse Deus justo. E depois a gente vê assim que graças a esses trabalhadores, graças também à ação de Paulo, depois Paulo e outros, nós temos hoje esse evangelho, né, em toda parte do mundo, né, falando de Jesus, falando de Deus, né, tendo essa orientação, né, Michela? A gente não tem a visão de tudo, né? Às vezes a gente acha que aquilo ali foi um grande mal e na verdade espalhou o ensinamento de Jesus em todas as direções, né? Às vezes a gente fica focado no enxergando o mal e não consegue enxergar o bem maior, né? E vocês estavam falando e eu estava me lembrando do espírito de Joana de Ângeles falando para Divaldo, né? Que depois de tudo, resumindo, né, ele vai perceber que
todo mundo, todas as situações foi criada ao redor dele para que ele se desenvolva, para que a gente se desenvolva, né? E que no fundo, a guerra não é contra o outro, é contra nós mesmos. Para a gente se modificar, se conhecer. Olha que interessante, né? Vocês estavam falando, eu estava me recordando disso. E aí o Saulo, né, vai fazer a guerra com ele mesmo, ou seja, ele vai, como diz a Teca, ele vai depois reconhecer Jesus, reconhecer ele mesmo e se transformar. O Saulo se transforma em Paulo. E aí ele vai escrever as epístolas, que ele vai mandar, as cartas que ele vai mandar, é justamente para as regiões onde todos aqueles cristãos fugiram dele, né? Aqui ele fala aqui que foi para Gálacia, Capadocia, Ásia, para onde eles foram. Depois Paulo vai escrever as epístolas para eles, para ajudá-los a orientar. É o homem velho e o homem novo, modificado, mudando. Então a oportunidade, meus amigos, está aí para todos nós. É nos conhecermos, é realmente fazer o bom combate, a guerra contra nós mesmos e crescer, como Saulo mostrou que é possível. De perseguidor, ele passou a ser o grande ícone, né? Com as suas epístolas. Olha aí a oportunidade que todos nós temos. Como disse Antônio, é devagarinho? É devagarinho, mas é importante nos percebermos, é importante realmente combater o bom combate, né, Teca? Nos transformarmos, né? É importante nos transformarmos para melhor. É a lição do amor, como falou no Momento Espírita hoje, né? Exatamente. É levando amor para todos os lados, né? Para todos os 4 cantos da terra, né? Colocando esse sentimento. Caibari, nesse texto, ele vem nos falar tem um parágrafo que ele fala aqui, que eu achei muito importante, que ele diz assim, olha, que a força moral é companheira da virtude. Ela censura, ensina, orienta e corrige. É por meio dela que a convicção se faz e a verdadeira fé se estabelece. Quem é que tinha essa verdadeira força moral? O Cristo. O Cristo. Por isso que Jesus, ele censurava no momento certo, ensinava, orientava e corrigia. E demonstrava. Ele trabalhava para isso, né? Era um espírito que tinha uma envergadura moral indiscutível, né, Antônio? E não temos nem condições de mencionar isso, não dá nem para a gente medir. É impossível. A distância de nós para Jesus é como se Jesus fosse realmente um Deus e nós ainda seres humanos engatinhando, crianças aprendendo a viver, ainda necessitados desse amor. Somos todos nós verdadeiramente necessitados do amor do Cristo, do amor de Deus. É por isso que aqueles cristãos tinham tanta fé. Eles tinham esse conhecimento, eles conseguiram entender o ensinamento de Jesus, as ideias de Jesus, e por essas ideias e por essa fé eles se davam, né? Eles se doavam tanto em questão do trabalho e divulgação, como eles doavam também até através da morte, né? Porque eles não tinham medo. E engraçado, olha eu de novo com essa palavra, né? É interessante que era essa fé, essa certeza, né? Porque Jesus já falava assim, meu reino não é deste mundo, né? E que o que nos espera é um reino superior, era o reino de Deus, né? E ele colocava isso e os cristãos entenderam muito bem isso, tanto que Saulo, né, quando foi no livro Paulo Estevão, em um determinado momento lá, Saulo vai até a casa do caminho e ele prende Pedro, prende Felipe. Estevão já estava preso e ele vai então para acabar com aquela casa, né, a casa do caminho, e ele prende Pedro. Então quando ele vai lá para prender Pedro não faz nenhuma objeção, ele simplesmente se deixa levar, né, a ser preso. E Felipe é a mesma coisa, ele só diz para as filhas, né, para que elas continuem
como fala, observando, né, as leis, né, de Jesus. Firmes no ensinamento, né? Sim, e só que quando ele vai para aprender o Tiago é mais esperto, né? Porque o Tiago ele já tinha assim uma coisa assim do judaísmo, né? Então ele já fala para Paulo lá e se diz um judeu e um conhecedor da palavra. Um conhecedor, e Paulo então deixa ele para lá, não o prende, e Pedro vai. E quem intercede, olha, você vê que interessante, e quem intercede por Pedro e por Filipe é Gamaliel, né? Que pede a Paulo que liberte-os, porque eles faziam um trabalho de socorro, né, àquelas pessoas doentes, necessitadas, e que os próprios romanos, né, lá, eles não tinham feito. Eles nunca deram esse tipo de assistência a essas pessoas, que era o que os homens do caminho faziam. Então ele pede solte-os, né, liberte-os, né? E Paulo acaba cedendo e liberta Pedro, liberta Felipe, mas mantém a posição de sacrificar Estevão. E isso realmente vem a acontecer. Então nós vemos que durante essas prisões, uma coisa que aborrecia muito a Saulo era exatamente esse olhar sereno, esse olhar manso, essa entrega que eles faziam, e Saulo não conseguia entender aquilo. Como que você vai ser preso, você vai muito provavelmente ser sacrificado, e vocês vão assim tão mansamente, né? Exatamente porque por causa dessa fé, essa fé que foi estabelecida já ali naquela primeira comuna, né? Quando ela foi instalada ali, a fé já estava ali presente. E aí ele tem ali no primeiro capítulo da Epístola de Paulo, tem assim, que eu vou até ler para vocês: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma vida de esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada, imarcessível, reservada nos céus, para vós que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação prestes a se revelar no último tempo. Você vê, que fé, né? Que fé era essa? Nós temos um problema ainda hoje, que é no campo das ideias, que nós vamos observar aqui. Que Paulo os prendeu e não prende a Tiago, porque a ideia de Tiago era a ideia judaica. Era a ideia judaica. E hoje nós temos esse problema com relação à doutrina espírita. Muitas pessoas a consideram não cristã. E nós observamos, e eu convido a todos a conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, que lá no capítulo 1, quando diz assim, não vim destruir a lei, a doutrina espírita não veio destruir a lei cristã, mas, assim como disse Jesus, também veio ajudar nesse cumprimento. E existem 4 pilares importantes na doutrina que o professor Kardec coloca nesse Evangelho. E são justamente esses 4 pilares que vai nos ajudar a compreender o Sermão da Montanha de forma definitiva. O primeiro capítulo, não vim destruir a lei. O segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós vamos ler, quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo. No terceiro capítulo, quando ele nos convida a compreender que há muitas moradas na casa de meu Pai. E no capítulo 4, quando ele diz, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esses 4 pilares são de fundamental importância para que nós venhamos a compreender o Sermão do Monte e abrandar os nossos corações e irmanarmos as nossas ideias, porque o professor Kardec convida a ciência, desde o primeiro capítulo, a estar conosco, para a ciência, a religião e a filosofia caminharem juntas, para formarmos uma só ideia, um só pensamento, e o pensamento no amor do Cristo, para melhorarmos assim todos nós. É isso aí, amigos, né? Nós já estamos encerrando aqui a nossa parte, né? É tanta coisa para conversar, para falar, né? Mas o tempo não nos permite. A gente vai passar então agora para a reflexão espírita do nosso amigo, né? Que hoje se encontra no mundo espiritual, mas com certeza nos dando todo o apoio de lá.
com o tema Como Amar os Nossos Inimigos. Olá, amigos. Como amar os nossos inimigos? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dedicar o capítulo 12º para que nós estudemos o convite de Jesus e as mensagens dos nossos benfeitores sobre o tema e os comentários dele próprio. Nós vamos aqui dividir com vocês para tentarmos entender esse raciocínio que os espíritos superiores apresentam a nós, os habitantes desse mundo, para que nós compreendamos o que Jesus está nos dizendo. Primeiro ouçamos Jesus. Jesus está dizendo assim lá no Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, em várias passagens: quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, emprestai sem esperar nada em troca, e então a vossa recompensa será bem maior. Sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é bom, tanto com os ingratos, também com os maus. Sede, pois, misericordiosos, como o vosso Pai o é. E Allan Kardec, então, ele faz o seguinte comentário: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação na sua maior intensidade, na sua máxima, pois essa virtude é uma das maiores vitórias que alguém pode alcançar sobre o próprio egoísmo e o orgulho: amar o nosso inimigo. Mas aí Allan Kardec, ele vem nos colocar o seguinte: mas é preciso compreender o sentido da palavra amar, que nem tudo aquilo que a gente entende como amor serve para os inimigos. É diferente um sentimento de amar um amigo, de amar um inimigo, e ele vai explicar por quê. Então ele diz assim, dentro do sentido da palavra amar, ternura. Jesus quis dizer com essa palavra que nós devemos ter pelo inimigo ternura, que nós vamos ter por um amigo. Como que eu vou ter uma ternura com o espírito, uma pessoa que vive, que nos odeia, que nos agride, que está sempre nos ofendendo? É difícil, é. Então guardemos esse raciocínio. Amar é ter ternura. A ternura costuma entender uma certa confiança uns nos outros, mas nós podemos confiar naquele que nos querem mal, que não nos querem bem, que querem nos fazer mal. Então Allan Kardec, ele vai estendendo o raciocínio. Amizade. Não podemos ter para com eles demonstrações de amizades, pois sabemos que eles podem abusar da nossa amizade. Eles não gostam da gente, são inimigos. Então, se quer ser amigo de uma pessoa que quer ser seu inimigo, como ser amigo? Como criar laços de simpatia se na inimizade existe desconfiança? Diz Allan Kardec. Não pode haver o mesmo tipo de laço de simpatia que existe entre amigos. Na amizade, essa simpatia, esse laço de simpatia é a confiança, gera a ternura, tudo aquilo que aparentemente não serve para um processo com um inimigo. Alegria, quando encontramos um inimigo, normalmente nós não sentimos a alegria que nós sentimos quando encontramos um amigo. Então Allan Kardec daí ele vai nos levar ao raciocínio para as questões fluídicas, vibratórias. E ele diz assim, é preciso analisar a questão do relacionamento entre as pessoas pelas leis da assimilação ou da repulsão, que é essa corrente fluídica, que nós chamamos de vibrações, aquelas vibrações, nossa, que vibração difícil, nos fez mal, nossa, que vibração gostosa, me fez tanto bem. Então esse raciocínio Allan Kardec vai propor no encontro entre pessoas que estão ou tentando se reconciliar com outra, não querendo, porque é o inimigo, nos quer mal. Então ele diz assim, quando uma corrente fluídica, energética, vem de um pensamento carregado de maldade, faz mal para outra pessoa. A gente sabe disso. A gente comenta aquele caso do Chico, quando ele está passando, indo apressado para o trabalho, a pé, para pegar o charretão lá em Pedro Leopoldo, e uma senhora grita da janela, Chico, 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 e o Chico para e está atrasado, e ele resolve voltar a atender a mulher, e a mulher queria só saber como dispensar aquela receita que o Dr. Bezerra tinha psicografado na reunião anterior. Aí Chico explica e vai mais rápido para não perder o charlatão. E Emmanuel, o seu guia, ele aparece dizendo, escute Chico. E Chico olha e ouve a mulher falando,
Vai com Deus, Chico, e sente aqueles eflúvios, aquelas vibrações doces que o envolve e traz um bem-estar. E Emmanuel brinca com Chico, dizendo assim: Chico, você já imaginou? Se você não para, ela manda você para o inferno, que tipo de energia você receberia? Então essas energias, por exemplo, quando uma pessoa é um inimigo de alguém, ele já chega irradiando contrariedade, irritabilidade, ódio, maldade, que já te impregna de coisas negativas se você não tiver um antídoto da caridade. Já uma pessoa boa, agradável, um amigo com quem você se aproxima, já irradia boas vibrações. Então é fácil amar um amigo. E é difícil amar o inimigo, até energeticamente falando. Então aí a gente pergunta: mas então, como é que eu vou amar um inimigo que Jesus está pedindo que eu ame meu inimigo, que eu ore por quem me persegue? Como que eu vou fazer isso? Então Allan Kardec, com toda aquela influência da pleiade dos espíritos superiores, diz: esse ensinamento de Jesus só nos parece difícil porque a gente acredita que Jesus quer que a gente coloque no mesmo lugar no coração um sentimento que a gente tenha por um amigo e um inimigo, e não dá, não cabe. São sentimentos diferentes, são pessoas diferentes, são intenções diferentes. Então diz Allan Kardec, para a gente amar os inimigos, não é ter com eles uma afeição forçada, que não é natural. Não adianta eu fingir que eu amo quem eu não amo. E outra, o contato com o inimigo já mexe com a gente de uma forma diferente. Amar o inimigo basta. Aí entra Allan Kardec com a proposta, como raciocínio ideal: não odiá-lo, não ter rancor pelo que ele faz contra a gente, não desejar vingança porque ele nos faz mal, perdoar-lhe sempre, sem segundas intenções, sem impor condições o mal que ele nos faz. Quer dizer, ser indulgente com aquela maldade, não colocar obstáculo nenhum à possibilidade de uma reconciliação, sempre procurar uma porta aberta para se reconciliar, ou desejar-lhe o bem em qualquer lugar que ele esteja, desejar-lhe sempre o bem. E quando algo de bom aconteça com o teu inimigo, alegrar-se com isso, em vez de ficar magoado. Porque o teu inimigo está sendo feliz, deixe ele ser feliz, alegre-se por ele poder estar colhendo momentos bons na sua existência. E se ele passar por necessidades, socorrê-lo. Então Allan Kardec está dando a proposta do amor para o inimigo, né? Ajuda a cuidar da alegria dele, socorrê-lo quando necessário, não prejudicá-lo em palavras, em atos, quer dizer, não fazer comentários que possam vir a perturbá-lo, e não humilhá-lo de forma nenhuma, sempre fazer o bem, mas sem nunca se sentir superior a ele, até porque quando nós nos sentimos superior ao nosso próximo, aí é que nós estamos sendo muito inferiores, porque é um orgulho, é uma falsa interpretação de que a gente é melhor que os outros. E diz então Allan Kardec, arrematando esse raciocínio nesse capítulo 12, nessa abertura que ele faz de comentário: quem fizer isso estará seguindo o mandamento de Jesus: amai os vossos inimigos. Até o nosso próximo encontro. Tá aí, prezados ouvintes, a mensagem do Zé Antônio, né? Sempre nos convidando ao amor, né? E a gente sabe que o amor, amar ao inimigo, esse é difícil, hein? Amar aquele que nos ama é fácil, amar os nossos inimigos é muito complicado, né, Antônio? É mais difícil, mas como disse Jesus, se quiseres ser perfeito, é isso que devemos fazer. Então, como bem explicou o Dr. José Antônio na sua explanação, nos relembrando dos ensinamentos de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, porque o sentimento que nós vamos ter pelo inimigo não é aquele sentimento de ternura que nós temos pelo amigo, mas nós devemos fazer para com o inimigo justamente o contrário. Se ele deseja o mal para nós, nós vamos desejar o bem através da oração, através do bom pensamento. É assim que nós vamos começando a amar os inimigos
e nos aproximando de Deus e nos aproximando desse mandamento recomendado por Jesus. E eu desejo a todos vocês muita paz, um bom domingo a todos. Michela. Eu também desejo para vocês um domingo de paz, uma semana de esperança e que a gente pratique, né, essa fé raciocinada, que a gente pratique o raciocínio em tudo que a gente conversou aqui, reflita, como Santo Agostinho nos disse antes de dormir, e que tenhamos aí a semana tão abençoada, né, Teca? Ah, sim, com certeza. Eu convido vocês a uma tarefinha de casa, né, a estudar, né, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Eu Não Vim Destruir a Lei. É bastante importante, como o Antônio estava falando ali no início, né, sobre os pilares da doutrina e do Sermão da Montanha. Então, que a gente possa ter uma semana de muita paz, muita luz e um bom fim de semana a todos. Uma semana para todos. Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.